Um milionário ouviu, sem querer, a faxineira dizer ao telefone: "Preciso de um namorado até amanhã." Ele não deveria ter escutado aquilo, mas escutou. E a decisão que ele tomou depois dessa frase foi totalmente inesperada. E essa decisão mudou tudo dali em diante. Marina tinha 32 anos e trabalhava como faxineira em um dos prédios mais caros da cidade. Não porque era o sonho dela, mas porque era o que mantinha as contas pagas. Entrava cedo, saía tarde, quase sempre invisível. Conhecia cada sala, cada corredor, cada mesa de vidro daquele lugar, mas quase ninguém sabia o nome dela. Para a maioria, Marina era só a moça da limpeza. Hugo era o oposto disso tudo. 42 anos, milionário, dono da empresa que ocupava os últimos andares do prédio. Terno, sob medida, agenda lotada, respeito automático. As pessoas se levantavam quando ele entrava em uma sala, baixavam o tom de voz, endireitavam a postura. Marina limpava o chão onde Hugo passava. Eles viviam no mesmo prédio, em mundos completamente diferentes. Naquela manhã, Marina empurrava o carrinho de limpeza pelo corredor quase vazio quando o telefone vibrou no bolso do uniforme. Não era um bom horário. Ela sabia. Só atendia aquela pessoa quando estava no limite. Encostou o carrinho perto da sala de reuniões vazia, entrou e fechou a porta devagar. "Amiga", disse baixo, antes mesmo de ouvir a resposta. Do outro lado da linha estava a única pessoa que sabia a verdade inteira. A única que conhecia a família de Marina. As comparações, as humilhações disfarçadas de brincadeira, as perguntas atravessadas nos almoços de domingo. "Amanhã é o almoço", a amiga disse. "Sua mãe me ligou. Todo mundo vai." Marina apoiou o pano sobre a mesa longa e ficou em silêncio. O coração bateu mais forte. Amanhã. Era sempre esse o problema. Nunca havia tempo para se preparar emocionalmente. "Eles perguntaram de você", a amiga continuou. "E perguntaram dele também." Marina fechou os olhos. Meses antes, cansada de ser tratada como a coitada da família, Marina tinha dito que estava namorando. Não por vaidade, por defesa, para não ouvir mais piadas, para não ser olhada como alguém incompleta. A mentira era pequena, mas tinha criado pernas. "Eu sei", Marina respondeu. "E agora querem ver." A amiga ficou em silêncio por alguns segundos. "Você não precisa ir, Marina." Ela soltou uma risada curta, sem humor. "Você sabe que eu vou." A imagem do almoço já estava formada na cabeça dela. A mesa cheia, os casais sentados lado a lado, as perguntas disfarçadas de curiosidade, o mesmo julgamento de sempre. "Eu não aguento mais chegar sozinha", Marina disse. "Parece que eu tenho que provar alguma coisa." A amiga tentou confortar, mas Marina já estava cansada de conselhos. O problema não era a falta de opção, era a falta de espaço para ser quem ela era sem ser diminuída. Foi aí que a frase saiu, não como pedido, não como drama. "Eu preciso de um namorado até amanhã." Do outro lado da linha, silêncio. Marina continuou, a voz mais baixa. "Só para amanhã. Só para eu não virar assunto de novo." Ela percebeu o peso daquilo assim que disse. Passou a mão no rosto, envergonhada. "Isso é ridículo, eu sei", completou rápido. "Mas eu não tenho mais força para ouvir tudo outra vez." A amiga respondeu com cuidado, tentando ajudar, mas nenhuma solução parecia real. Nenhuma saída parecia simples. A ligação terminou como começou, sem resposta. Marina ficou parada alguns segundos, encarando o próprio reflexo no vidro da mesa. Uniforme simples, cabelo preso às pressas. Olhar cansado. Não havia vitimismo ali, só exaustão. Ela respirou fundo, guardou o celular no bolso e voltou ao trabalho. O chão ainda precisava ser limpo. As salas ainda precisavam brilhar. E a vida não esperava ninguém se recompor.
Marina empurrou o carrinho para fora da sala sem olhar para o corredor. E não viu o Hugo parado ali. Ele tinha chegado mais cedo naquela manhã, noite mal dormida, casa grande demais, silêncio demais. Preferiu ir direto para a empresa. Caminhava distraído quando ouviu a voz abafada atrás da porta fechada. Diminuiu o passo por instinto, não por curiosidade, por hábito. Então ouviu a frase: "Eu preciso de um namorado até amanhã." Hugo parou. Não abriu a porta. Não se aproximou. Ficou imóvel, sentindo o impacto daquela frase simples demais para ser ignorada. Aquilo não soava como piada. Não soava como futilidade, soava como alguém encurralada. Ele ouviu o resto da conversa, mas nada mais importava. Aquela frase não falava sobre amor, falava sobre vergonha, sobre sobreviver a julgamentos. Quando a porta se abriu e Marina saiu empurrando o carrinho, Hugo virou o rosto. Não queria ser visto, não queria constrangê-la. Ela passou por ele sem notar sua presença. Hugo ficou sozinho no corredor. Ele tinha tudo o que faltava para muita gente. Ainda assim, conhecia bem aquela sensação, a de precisar representar um papel para ser aceito. Seguiu para o escritório, tentou focar no dia, nos compromissos, nos números. Não conseguiu. A frase continuava ali. Marina não tinha pedido ajuda, não tinha pedido dinheiro, não tinha pedido nada. Ela só estava tentando não ser humilhada mais uma vez. Hugo ainda não sabia o que faria com aquilo, mas sabia que não conseguiria fingir que não ouviu. Marina aprendeu cedo que dentro da própria família sempre existia um lugar que não era dela. Não era o da mais nova, nem o da mais velha. Não era a bem-sucedida, nem a problemática. Era o lugar invisível. O lugar de quem estava sempre presente, mas nunca era celebrada. Quando criança diziam que ela era quieta demais. Na adolescência, que precisava se soltar. Depois de adulta, que precisava se resolver. Nada do que ela fazia parecia completo se não viesse acompanhado de alguém ao lado. Os irmãos tinham seguido caminhos mais previsíveis. Casamento cedo, fotos bonitas, empregos que rendiam histórias para contar à mesa. Marina tinha seguido o caminho possível. Trabalhou cedo, ajudou em casa, adiou sonhos que nunca pareciam urgentes para mais ninguém além dela mesma. O problema nunca foi estar sozinha. O problema foi como fizeram disso uma medida de valor. No trabalho, Marina funcionava no automático. Limpava, organizava, seguia rotinas com precisão quase invisível. Ninguém reclamava dela. Ninguém elogiava também. Ela era eficiente demais para ser notada. Naquele dia, no entanto, tudo parecia um pouco mais pesado. Cada corredor limpo parecia um lembrete silencioso do contraste entre o mundo que ela mantinha funcionando e o mundo que nunca parecia ter espaço para ela. Passava pelas salas de vidro, via reuniões começando, gente bem vestida discutindo números grandes, decisões importantes. Marina fazia parte da engrenagem, mas nunca da conversa. Ela sabia que o almoço do dia seguinte já estava sendo comentado. Sabia porque sempre era assim. Mensagens no grupo da família, perguntas atravessadas, indiretas disfarçadas de preocupação. Você vai levar alguém, né? Já está na hora, Marina. Não fica bem chegar sozinha de novo. Ela já tinha ouvido tudo isso antes. O problema é que cada vez doía de um jeito diferente. No meio da manhã, Marina entrou no banheiro feminino do andar executivo para repor os materiais. Enquanto organizava os dispensers, ouviu duas mulheres conversando perto da pia. Não falavam com ela. Falavam como se ela não estivesse ali. Comentavam sobre relacionamentos, viagens, compromissos de fim de semana. Em algum momento, uma delas mencionou que Hugo estaria presente em um evento social naquela noite. Disse que ele nunca aparecia acompanhado. Disse que era fechado, difícil, inacessível. Marina ouviu sem interesse real.
Pessoas como Hugo viviam em um universo distante demais para despertar curiosidade. Ela não pensava em milionários. Pensava em sobreviver emocionalmente ao almoço de amanhã. Saiu do banheiro sem ser notada, como sempre. Do outro lado do prédio, Hugo tentava fazer o mesmo que Marina, funcionar no automático. Reuniões, assinaturas, decisões, tudo seguia no ritmo esperado. Por fora, nada parecia diferente. Por dentro, a frase ainda ecoava. Eu preciso de um namorado até amanhã. Ele não costumava se fixar em conversas alheias. Não era alguém que se deixava afetar facilmente. Mas aquilo tinha atravessado uma camada que ele acreditava estar blindada. Ao longo do dia, começou a reparar em coisas que antes não chamavam sua atenção. Viu Marina empurrando o carrinho pelo corredor sempre no mesmo horário. Observou como ela evitava contato visual, não por submissão, mas por economia emocional. Era alguém que não desperdiçava energia onde sabia que não haveria retorno. Hugo percebeu que Marina nunca parecia apressada nem distraída. Fazia tudo com cuidado, como se soubesse que qualquer erro, por menor que fosse, poderia ser usado contra ela. Gente invisível aprende cedo a não errar. Aquilo incomodou, não porque ela era faxineira, mas porque ninguém parecia enxergá-la além disso. No início da tarde, Hugo passou por um grupo de funcionários comentando sobre o almoço de família de um deles. Risadas, brincadeiras, histórias, tudo simples, tudo leve. Algo que ele não experimentava havia anos. Hugo tinha presença garantida em qualquer lugar, mas raramente se sentia parte de algum. Estava sempre representando algo. O empresário, o nome, o cargo, nunca apenas ele. A frase de Marina começava a fazer mais sentido. Não era sobre ter alguém, era sobre não ser reduzida a uma ausência. Marina, por sua vez, tentava não pensar demais. Pensar doía. Preferia se ocupar. Limpou mais rápido, organizou além do necessário. Qualquer coisa para não deixar a mente voltar para a mesa cheia de olhares avaliadores. No intervalo, sentou-se sozinha na copa dos funcionários. Pegou o celular, abriu a conversa com a amiga, digitou algo e apagou. Não queria mais falar sobre aquilo. Falar não mudava nada. Ela sabia que não pediria ajuda à família. Sabia que não inventaria outra desculpa. Sabia também que não tinha um plano. Só tinha a esperança vaga de que algo, de alguma forma, evitasse mais uma cena constrangedora. Marina sempre foi boa em aguentar. Só estava cansada de precisar ser. No fim do expediente, Hugo ficou alguns minutos a mais no escritório, observando a cidade pela janela. As luzes começavam a se acender. A rotina seguia. Pessoas indo para casas cheias, compromissos, encontros. Ele pensou em quantas vezes tinha sido convidado para eventos apenas para preencher espaços. Pensou em quantas vezes tinha sido elogiado pelo que possuía, não pelo que era. Pensou na diferença entre estar acompanhado e ser acompanhado. Quando Marina passou pelo corredor pela última vez naquele dia, empurrando o carrinho em direção ao elevador de serviço, Hugo a viu parar por um segundo, respirar fundo e seguir. Um gesto pequeno, quase imperceptível. Mas, para alguém que observava com atenção, dizia tudo. Ela não estava pedindo salvação, não estava esperando um milagre, só estava tentando manter a própria dignidade intacta. E pela primeira vez em muito tempo, Hugo sentiu que talvez não fosse errado se envolver em algo que não dizia respeito a dinheiro, contratos ou poder. Algo simples, algo humano, uma decisão que ainda não fazia sentido, mas que começava a se formar. Hugo aprendeu cedo a ocupar espaços, salas grandes, mesas longas, cadeiras importantes. Desde jovem, foi treinado para falar pouco, decidir rápido e não demonstrar dúvidas. No mundo em que cresceu, hesitar era fraqueza. Sentir demais era perda de tempo. Pessoas admiravam quem resolvia problemas, não quem os sentia. E Hugo sempre resolveu tudo.
menos a própria vida fora do trabalho. A casa onde morava era grande demais para uma pessoa só. Ambientes impecáveis, silenciosos, organizados por funcionários que iam embora no fim do dia. Nenhum objeto fora do lugar, nenhuma bagunça, nenhum rastro de intimidade. Não havia fotos recentes nas paredes, não havia risadas gravadas nos cantos, não havia ninguém esperando. Hugo tinha relacionamentos, sempre teve, mas eram leves demais para deixar marcas. Pessoas que se aproximavam pelo que ele representava, não pelo que ele era. Ele sabia disso, e com o tempo parou de tentar diferenciar interesse de afeto. Era mais simples manter distância. Naquela noite, ao chegar em casa, a frase voltou sem pedir permissão. Ele abriu a geladeira, pegou um copo d'água, encostou no balcão da cozinha e ficou ali parado, encarando o vazio. Não era curiosidade, era incômodo. Aquela frase não combinava com a vida organizada que ele acreditava levar, porque ele entendia exatamente o que aquilo significava. Hugo também já tinha ido a lugares, acompanhado apenas para não ser questionado. Já tinha sido exibido como troféu. Já tinha sido usado como prova de sucesso. E sabia o quanto isso esvaziava qualquer presença. A diferença era que, para ele, aquilo sempre foi escolha. Para Marina, parecia sobrevivência. No dia seguinte, Hugo chegou ao prédio ainda mais cedo. Não por estratégia, por inquietação. Tentou se convencer de que aquilo não era problema dele, que ouvir uma conversa por acaso não criava responsabilidade alguma, mas continuava atento. Viu Marina chegar no mesmo horário de sempre, uniforme limpo, cabelo preso, expressão neutra. Não havia pressa, não havia drama. Apenas alguém tentando manter o controle do próprio dia. Hugo a observou de longe, sem ser percebido. Reparou que Marina nunca ocupava espaço além do necessário. Passava pelos corredores, como quem pede licença ao mundo inteiro, como se estivesse sempre com medo de incomodar. Aquilo o atingiu mais do que deveria. Durante uma reunião, enquanto executivos discutiam contratos milionários, Hugo se pegou distraído. Pensava na mesa de almoço que Marina enfrentaria em poucas horas. Pessoas analisando sua vida como se tivessem direito a isso. Medindo valor por aparência, por status, por presença de alguém ao lado. Era cruel e era comum. Hugo conhecia aquele tipo de crueldade. Apenas vinha embrulhada em formas diferentes. Quando a reunião terminou, ele dispensou os demais e ficou sozinho na sala. Olhou ao redor. Vidros, cadeiras confortáveis, tecnologia de ponta, tudo ali tinha sido conquistado com esforço, mas nada ali o fazia se sentir pertencente. Pertencer era algo que dinheiro não comprava. No corredor, Marina limpava discretamente uma marca no chão. Hugo passou por ela, diminuiu o passo por um segundo, depois seguiu. Não disse nada. Ainda não. Não sabia como. Não sabia se devia, mas a ideia já não parecia absurda. Parecia desconfortável. E às vezes, o desconforto era sinal de algo verdadeiro. Marina, por sua vez, sentia o peso do tempo. Cada hora que passava era um lembrete de que o almoço se aproximava. Não tinha plano, não tinha desculpa nova, só tinha o cansaço acumulado de anos. No intervalo, a amiga mandou mensagem perguntando se ela estava bem. Marina respondeu com um "vou dar um jeito". Não sabia qual, mas sabia que desistir não era opção. Desistir sempre custava caro demais. Ela terminou o turno mais cedo naquele dia. Trocaram horários, nada fora do comum. Mas, ao sair do vestiário, sentiu um aperto no peito. Não queria ir para casa. Casa significava silêncio. E silêncio significava pensar. No estacionamento, Marina sentou-se por alguns minutos antes de ir embora. Observou pessoas entrando em carros caros, outras saindo apressadas, todas acompanhadas de algum destino. Ela não queria um namorado, queria não ser diminuída.
Do outro lado do prédio, Hugo também se preparava para sair. Pegou o casaco, desligou as luzes do escritório e ficou parado por um instante segurando a maçaneta. Ele sabia que, se fosse embora, aquela frase o acompanharia por dias. Sabia também que, se fizesse algo, não haveria volta fácil. As pessoas falariam, julgariam, interpretariam do jeito que quisessem. Mas talvez fosse justamente isso que tornava a decisão tão difícil. Hugo respirou fundo e saiu do escritório. No corredor quase vazio, viu Marina caminhando em direção ao elevador de serviço. Passos contidos, ombros tensos, como alguém se preparando para um impacto inevitável. Ele parou. Marina. Ela se virou surpresa, não pelo nome, mas por quem o dizia. Hugo não sorria, não parecia confortável, não parecia superior, parecia apenas humano. Posso falar com você um minuto? Marina hesitou, olhou para o relógio, pensou em dizer não, pensou em sair correndo, mas algo no tom dele não soava como ordem, soava como pedido. Claro, respondeu insegura. Eles ficaram ali, frente a frente, separados por mundos inteiros. Hugo ainda não sabia exatamente o que diria. Só sabia que não podia fingir que não tinha ouvido, e que a partir daquele momento qualquer palavra mudaria tudo. O corredor parecia mais estreito do que de costume. Não havia ninguém por perto, apenas o som distante do ar-condicionado e o brilho frio das luzes no teto. Marina manteve as mãos unidas à frente do corpo, postura de quem já esperava uma cobrança. Se for sobre o serviço, ela começou, eu posso resolver agora. Hugo negou com a cabeça. Não é. O silêncio voltou a se instalar entre eles. Não era constrangedor, era cauteloso. Hugo parecia medir cada palavra antes de deixá-la sair, como alguém que sabia que qualquer erro ali teria peso demais. Eu ouvi sua conversa ontem, disse por fim. Marina sentiu o estômago afundar. O rosto esquentou na hora. Não por culpa, por exposição. Ela começou, mas parou. Endireitou os ombros. Não era para ninguém ouvir. Eu sei, ele respondeu rápido, e não estava ouvindo por querer. Ela respirou fundo. Pensou em pedir desculpas, pensou em se justificar. Não fez nenhuma das duas coisas, apenas ficou ali, esperando. Não estou aqui para te constranger, Hugo continuou, nem para comentar sua vida pessoal. Marina levantou o olhar desconfiada. Então por quê? Hugo demorou alguns segundos para responder. Olhou em volta como se quisesse garantir que não havia testemunhas. Não por vergonha, por respeito, porque aquela frase não saiu da minha cabeça. Ela franziu o senho. Qual frase? Eu preciso de um namorado até amanhã. Marina soltou um ar curto, quase um riso nervoso. Isso foi... Ela fez um gesto vago com a mão. Um desabafo. Nada que diga respeito a você. Eu sei. Ele disse de novo. Mas diz respeito a como as pessoas tratam umas às outras. Ela ficou em silêncio. Não esperava aquilo. Não daquela forma. Eu não estou pedindo ajuda. Marina falou firme. Nem dinheiro, nem favor. Eu sei, Hugo repetiu, agora com um tom diferente. É justamente por isso que estou aqui. Ela cruzou os braços, defensiva. Então seja direto. Hugo respirou fundo. Aquela era a parte difícil, a parte que fazia tudo parecer absurdo. Amanhã, ele começou. Você tem um almoço de família. Marina não respondeu, apenas o encarou. E você não quer chegar sozinha? Ele continuou. Não porque esteja incompleta, mas porque sabe que vão te diminuir. Ela sentiu o impacto daquelas palavras. Não por serem novas, mas por alguém finalmente entendê-las, sem que ela precisasse explicar. E o que isso tem a ver com você? Perguntou. Hugo não desviou o olhar. Eu posso ir com você.
O corredor pareceu ficar em silêncio absoluto. Como é? Marina perguntou, certa de que tinha entendido errado. Eu posso te acompanhar, só isso. Ela riu. Um riso curto, incrédulo. O dono da empresa, fingindo ser meu namorado? Não fingindo, ele corrigiu, acompanhando. Isso não faz sentido nenhum. Eu sei. As pessoas vão falar. Vão achar que eu estou me aproveitando. Vão. E você vai deixar? Hugo deu de ombros. Já acham coisas piores por muito menos. Marina balançou a cabeça, tentando processar. Você não me conhece. Não, ele concordou. Mas conheço esse tipo de julgamento. Ela ficou em silêncio por alguns segundos. Depois falou, mais baixo. Isso não é um favor simples, Marina disse, com a voz baixa, mas firme. Hugo assentiu devagar. Ele já esperava aquilo. Eu sei. Ela respirou fundo antes de continuar. Não é um acordo bonito. Nunca foi. Ele respondeu, sem tentar suavizar. Marina o encarou por um segundo. E não é caridade. Hugo sustentou o olhar. Ainda bem. Marina respirou fundo. Havia algo naquela proposta que a incomodava profundamente. Não o gesto, mas o risco, a exposição, o olhar alheio. Por que faria isso? Perguntou finalmente. Hugo pensou por um instante antes de responder. Porque ninguém deveria precisar inventar alguém para ser respeitada. A frase ficou no ar entre eles. Marina desviou o olhar. Aquilo tinha atingido um lugar sensível demais. Não vai haver piada, ela disse de repente. Nem ironia. Concordo. E não vai haver intimidade, completou. Nenhuma. Hugo assentiu. Limites claros. E depois de amanhã, Marina concluiu, isso acaba, como se nunca tivesse existido. Como você quiser. Ela fechou os olhos por um instante. Não estava confortável, não estava tranquila, mas também não estava se sentindo diminuída. Aquilo não era alguém salvando alguém. Era duas pessoas tentando atravessar um julgamento alheio com o mínimo de dano possível. Você entende que isso pode sair do controle? Ela perguntou. Entendo. E que se sair, o peso vai cair mais sobre mim do que sobre você. Hugo a encarou com seriedade. Por isso a decisão precisa ser sua. Marina ficou em silêncio. O elevador de serviço apitou ao fundo, anunciando que estava chegando ao andar. O tempo estava passando. O almoço se aproximando. Ela pensou na mesa, nos olhares, nas perguntas, pensou em quantas vezes já tinha engolido aquilo sozinha. Certo, disse por fim. Só amanhã. Hugo assentiu. Só amanhã. Eles não sorriram. Não houve alívio. Apenas um acordo silencioso, desconfortável e honesto. Quando o elevador chegou, Marina entrou sem olhar para trás. As portas se fecharam devagar. Hugo ficou no corredor por alguns segundos, sentindo o peso da própria decisão. Aquilo não era romance, não era espetáculo. Era um passo em terreno instável, e ambos sabiam que no dia seguinte nada seria simples. Marina acordou antes do despertador tocar. O quarto ainda estava escuro, mas o peso no peito já tinha chegado. Era sempre assim em dias de almoço de família. O corpo acordava primeiro. A mente vinha logo depois, lembrando tudo o que ela preferia esquecer. Ela ficou alguns minutos deitada, olhando para o teto, tentando organizar os pensamentos. Não queria criar expectativas. Aquilo não era um recomeço. Não era uma virada de vida. Era só um dia. Um único dia. O celular vibrou na cabeceira. Uma mensagem simples. Estou a caminho. Chego no horário combinado. Marina leu 2 vezes. Respirou fundo. Respondeu apenas com um ok. Pouco depois do meio-dia, o carro parou em frente ao prédio antigo, onde a família se reunia aos domingos. Marina desceu primeiro. Vestia um vestido simples, discreto, sem exageros. Nada que chamasse atenção, apenas o suficiente para não parecer deslocada. O portão se abriu antes mesmo que ela tocasse a campainha. Marina!
a mãe chamou, com um sorriso rápido demais para ser espontâneo. Pensei que você não vinha. Eu disse que vinha, Marina respondeu com educação contida. Antes que qualquer outra pergunta surgisse, o carro atrás dela desligou o motor. Hugo desceu com calma. Não vestia nada extravagante. Terno simples, sem ostentação. Aparência comum para alguém como ele, mas ainda assim diferente de todos ali. A presença dele mudou o ambiente. Não houve silêncio imediato. Houve aquele segundo estranho em que as pessoas tentam entender o que estão vendo antes de reagir. Oi, Marina disse, virando-se para ele. Pode entrar. Hugo assentiu, mantendo uma postura discreta. Não ofereceu a mão de imediato. Esperou o ritmo dela. A mãe de Marina observava os dois com atenção demais. Você não falou que vinha acompanhada, comentou, num tom que misturava surpresa e curiosidade. Marina sustentou o olhar. Não achei que fosse necessário avisar. Hugo deu um passo à frente. Sou Hugo, disse com educação simples. Prazer. Os cumprimentos começaram. Jus, primos, irmãos. Alguns sorrisos eram genuínos, outros claramente avaliadores. Perguntas surgiam de forma indireta. Há quanto tempo? Onde se conheceram? O que ele fazia? Hugo respondia sem pressa, sem currículo, sem detalhes desnecessários. A gente se conheceu no trabalho, disse apenas. Marina permaneceu em silêncio. Observava tudo com atenção. Pela primeira vez, não era ela quem precisava se explicar. À mesa, os casais se sentaram naturalmente lado a lado. Marina sentou-se sem pedir espaço. Hugo ocupou a cadeira ao seu lado, sem parecer deslocado. Durante o almoço, os comentários começaram. É raro ver a Marina acompanhada, disse um dos tios, sorrindo de lado. A gente até estranhou. Marina sentiu o corpo enrijecer por um segundo, mas não respondeu. Hugo inclinou-se levemente para frente antes de falar. Estranhar o quê? O tom não era agressivo. Era curioso, mas firme. O tio pigarreou. Nada, nada. Só... Comentário. Hugo assentiu, encerrando o assunto sem escândalo. Mais tarde, uma prima comentou sobre casamentos, filhos, planos futuros. Marina já conhecia aquele caminho. Era sempre assim. Comparações disfarçadas de conversa leve. E vocês dois? A prima perguntou. Já pensam em algo mais sério? Marina respirou fundo antes que a resposta saísse automática. Hugo foi mais rápido. A gente prefere viver um dia de cada vez. Não houve exagero. Não houve declaração. Apenas um limite claro. Marina sentiu algo diferente ali. Não era alívio, era respeito. Os olhares começaram a mudar, não por admiração, mas por ajuste. Quando alguém não se encolhe, o ambiente precisa se reorganizar. A mãe de Marina observava tudo em silêncio. Pela primeira vez, não interveio, não corrigiu, não explicou nada. Ao final do almoço, enquanto alguns se levantavam, a mãe se aproximou. Você parece bem, disse, num tom mais baixo. Marina assentiu. Estou. Não disse mais nada. Não precisava. Quando saíram, Hugo abriu a porta do carro e esperou que Marina entrasse. Não houve toque exagerado, nenhum gesto teatral. Dentro do carro, o silêncio foi confortável. Obrigada, Marina disse depois de alguns minutos. Hugo manteve os olhos na estrada. Não foi um favor. Ela assentiu, entendendo exatamente o que ele queria dizer. O carro seguiu em frente, deixando para trás a casa, os olhares e um julgamento que pela primeira vez não tinha recaído todo sobre ela. Mas ambos sabiam, o dia ainda não tinha acabado. O silêncio dentro do carro não durou muito depois que Marina desceu. Hugo esperou até vê-la entrar no prédio antes de seguir. Não buzinou, não fez gesto algum. Tudo ali precisava permanecer discreto. Qualquer exagero poderia virar munição. Marina subiu as escadas devagar. O corpo estava cansado, mas a mente seguia alerta.
O almoço tinha terminado, mas o impacto dele ainda reverberava. Pela primeira vez, ela não tinha sido o centro do constrangimento. Não precisou se justificar, não precisou explicar escolhas. Aquilo era novo demais para ser confortável. No apartamento pequeno, tirou os sapatos e sentou-se no sofá sem ligar a luz. O celular vibrou quase imediatamente. Mensagens da família, algumas neutras, outras curiosas demais. Ele pareceu educado. Não sabia que você estava namorando alguém assim. Depois me conta melhor. Marina leu sem responder. Sabia que aquelas mensagens eram só o começo. A curiosidade vinha sempre antes do julgamento, e o julgamento nunca demorava. No dia seguinte, o efeito do almoço chegou ao trabalho. Marina percebeu logo ao entrar no prédio. Os olhares estavam diferentes, não hostis, mas atentos, como se algo tivesse saído do lugar esperado. Na copa dos funcionários, duas colegas interromperam a conversa quando ela entrou. Uma delas sorriu rápido demais. Bom dia. Bom dia, Marina respondeu, sem alterar o tom. Enquanto preparava o café, ouviu seu nome sendo mencionado em voz baixa. Não precisava ouvir o resto, sabia exatamente do que se tratava. No corredor do andar executivo, Hugo também sentia o peso da decisão, não pelos funcionários mais próximos. Esses continuavam profissionais. O problema vinha de cima. Durante uma reunião, um dos diretores comentou, com um sorriso ensaiado: "Fiquei sabendo que você foi visto em um almoço diferente." Hugo ergueu o olhar com calma. "Diferente como? Informal," o diretor respondeu. "Fora do seu padrão." Hugo fechou a pasta com tranquilidade. Nem tudo precisa seguir um padrão. O assunto morreu ali, mas o recado tinha sido dado. No meio da manhã, Marina recebeu um chamado do supervisor. Nada explícito, apenas um pedido para conversar. Ela entrou na sala com postura firme. Não era culpa, não era medo, era consciência. Sabia que, em ambientes assim, qualquer coisa fora do esperado virava motivo de análise. "Recebemos alguns comentários." O supervisor começou, apoiando os cotovelos na mesa. "Nada sério, só curiosidade." "Sobre o quê?" Marina perguntou direta. Ele pigarreou. "Sobre você ter sido vista com o Dr. Hugo." Marina sentiu o estômago apertar, mas manteve o rosto neutro. "Fora do horário de trabalho," ela respondeu. "Vida pessoal." O supervisor assentiu, desconfortável. "Claro, só achei melhor alinhar, evitar interpretações erradas." "Entendo," Marina disse sem se justificar. Saiu da sala com passos firmes, mas o impacto vinha por dentro. Aquilo estava acontecendo e era exatamente o que ela temia. Do outro lado do prédio, Hugo tomou sua própria decisão. Chamou Marina no fim do expediente, não no escritório, não em sala fechada, no corredor à vista de quem quisesse ver. Transparência era a única proteção possível agora. "Preciso falar com você," ele disse num tom calmo. Marina hesitou por um segundo, depois assentiu. "Já estão falando," ela comentou antes que ele dissesse qualquer coisa. "Eu sei." Ela cruzou os braços, não na defensiva, mas em alerta. "Isso vai cair mais sobre mim do que sobre você." Hugo sustentou o olhar. "Eu não vou fingir que não sabia disso." Ela respirou fundo. "Então por que continuar?" Ele pensou por um instante antes de responder. Porque recuar agora confirmaria tudo o que estão insinuando. Marina entendeu. Recuar pareceria culpa, medo, uso indevido de posição. E nada daquilo era verdade. "Eu não quero perder meu trabalho," ela disse com honestidade. "Você não vai," Hugo respondeu firme. "E se alguém tentar usar isso contra você, vai responder diretamente comigo." Ela o encarou por alguns segundos. Aquilo não era promessa vazia, era compromisso. "Isso não estava no acordo," Marina disse. "Eu sei," ele respondeu. "Mas o acordo mudou
no momento em que terceiros decidiram opinar. Marina assentiu devagar. Não gostava daquela exposição, mas gostava menos ainda da ideia de se encolher outra vez. Naquela noite, em casa, Marina recebeu uma ligação da mãe. "Você podia ter avisado", a mãe disse, sem agressividade, mas com cobrança. A gente ficou surpresa. "Eu não fiz nada de errado", Marina respondeu. "Não estou dizendo que fez. Só foi inesperado." Marina respirou fundo. "Mãe, eu estou bem. Só isso deveria importar." Do outro lado, silêncio. "Ele pareceu diferente", a mãe disse por fim. "Ele é uma pessoa", Marina respondeu, "como qualquer outra." Desligou sem prolongar. Hugo, em sua casa silenciosa, encarava a cidade pela janela. O telefone vibrava com mensagens não respondidas, convites, comentários, indiretas. Ele sabia que aquela decisão simples tinha exposto algo maior. Um sistema inteiro de expectativas, julgamentos e limites invisíveis. E agora, não havia mais como fingir que aquilo era apenas até amanhã. O preço tinha começado a aparecer, e ambos precisariam decidir se estavam dispostos a pagar. No dia seguinte, Marina percebeu que o clima no prédio tinha mudado de vez. Não era mais curiosidade, era vigilância. Os olhares não desviavam quando ela passava. Acompanhavam, seguiam, pesavam. Pessoas que nunca tinham reparado nela agora sabiam exatamente onde ela estava, a que horas chegava, com quem falava. O comentário tinha virado narrativa, e narrativa naquele ambiente virava risco. No meio da manhã, o chamado veio, não do supervisor, nem do administrativo comum. Recursos humanos. O aviso foi curto. Profissional demais para ser neutro. Comparecer à sala 14 às 10h30. Marina leu, respirou fundo e continuou limpando a sala onde estava. Não adiantava correr. Não adiantava antecipar o medo. Quando terminou, guardou o material, lavou as mãos com calma e seguiu pelo corredor. A sala 14 ficava no mesmo andar das salas de diretoria. Não era coincidência. Dentro, 2 pessoas aguardavam. Uma mulher do RH, um homem do jurídico, pastas abertas, canetas alinhadas. Tudo organizado para parecer apenas protocolo. "Marina, obrigada por vir", a mulher disse apontando a cadeira. Marina sentou-se, coluna ereta, olhar firme. "Recebemos uma denúncia informal", começou o homem sem rodeios, "questionando uma possível relação inadequada entre você e o Dr. Hugo." A frase caiu pesada, mas Marina não reagiu. "Inadequada em que sentido?", perguntou. "Conflito de interesses", respondeu a mulher. "Uso indevido de posição hierárquica. Possível favorecimento." Marina respirou fundo. Em nenhum momento houve mudança de função, benefício, horário ou vantagem. Disse com clareza. "Minha rotina continua exatamente a mesma." O homem anotou algo. "Mesmo assim, precisamos registrar e apurar." "Fiquem à vontade", Marina respondeu. "Não fiz nada errado." Houve um breve silêncio. Não o silêncio de dúvida, o de quem esperava outra postura. "Você entende", a mulher continuou, "que esse tipo de situação costuma gerar interpretações?" Marina sustentou o olhar. "Eu entendo que interpretações não são fatos." Saiu da sala com o coração acelerado, mas com algo diferente pulsando junto. Não era medo, era decisão. 2 corredores adiante, Hugo já sabia. A denúncia não chegou como fofoca, chegou como comunicado formal. Ele leu uma vez, depois outra. Fechou o e-mail sem alterar a expressão. Chamou o jurídico. "Quero essa apuração aberta", disse. "Oficial, transparente. Agora." "Hugo", o advogado tentou ponderar. "Isso pode gerar exposição desnecessária." Hugo ergueu o olhar. "O que gera exposição desnecessária é deixar subentendido que alguém fez algo errado quando não fez."
Minutos depois, ele caminhava pelo mesmo corredor que Marina tinha atravessado. Não a chamou. Não tentou protegê-la nos bastidores. Fez algo diferente. Entrou na sala do RH. Quero participar da apuração, disse, em tom firme. E quero que conste que a iniciativa foi minha. A mulher arregalou os olhos. Doutor Hugo, isso não é comum. Também não é comum alguém ser investigado por almoçar fora do expediente. O jurídico tentou intervir. Essa atitude pode ser interpretada como responsabilidade. Hugo interrompeu. Exatamente o que eu espero que interpretem. A notícia correu rápido. Em menos de uma hora, o prédio inteiro sabia que a apuração era real, que não havia recuo, que não havia silêncio conveniente. E pela primeira vez, Marina não estava sozinha no centro do alvo. No fim do expediente, Marina foi chamada novamente, agora para uma sala maior. A mesma onde Hugo estava sentado, à vista de todos que passavam pelo corredor envidraçado. Transparência total. Ela entrou sem baixar a cabeça. Hugo levantou-se ao vê-la. Não tocou, não sorriu. Apenas fez um gesto indicando a cadeira ao lado. Marina, ele disse, tudo o que estamos fazendo aqui é para deixar claro que não houve nada fora do correto. Ela assentiu. Eu sei. A conversa foi objetiva. Datas, horários, fatos. Nada de emoção, nada de justificativas pessoais. Quando terminou, a mulher do RH fechou a pasta. A apuração seguirá, mas até o momento não há nenhum indício de irregularidade. Marina levantou-se. Obrigada. Não agradeceu, por favor. Agradeceu por procedimento. Ao sair da sala, sentiu o peso diminuir. Não desaparecer, mas mudar de forma. Agora era público, e o que é público precisa ser justo. No estacionamento, mais tarde, Hugo caminhava em direção ao carro quando viu Marina sentada no meio-fio, respirando fundo. Ele parou a alguns passos. Não invadiu o espaço. Você foi firme, disse. Marina levantou o olhar. Eu cansei de parecer culpada por existir. Hugo assentiu. Isso teve um custo. Sempre tem, ela respondeu. A diferença é quem paga sozinha. Ele ficou em silêncio por um instante. Você não pagou sozinha hoje. Marina sustentou o olhar dele. Não havia dívida ali. Havia reconhecimento. Ainda vão falar, ela disse. Vão, ele concordou, mas agora não dói do mesmo jeito. Hugo percebeu algo naquele momento. Não era admiração romântica. Era algo mais lento, mais raro. Respeito que cresce quando alguém não recua. Amanhã, Marina completou, eu volto a ser só eu. Hugo respondeu com calma. Talvez nunca tenha sido só. Ela se levantou, ajeitou a bolsa no ombro. Boa noite, Hugo. Boa noite, Marina. Ela caminhou em direção ao prédio sem olhar para trás. Hugo entrou no carro, mas não ligou o motor imediatamente. Sabia que aquele não era o fim. Era o ponto exato em que algo, ainda sem nome, começava a existir. A apuração terminou 3 dias depois. Sem reunião solene, sem comunicado geral, sem espetáculo. A decisão veio em um e-mail curto, técnico, direto. Não foram identificadas irregularidades. O caso está encerrado. Nada mais. Para muita gente, aquilo seria o fim. Para Marina, era apenas o começo de algo novo e assustador. No prédio, o clima mudou outra vez. Não voltou ao normal. Normal nunca volta igual. Os olhares agora vinham com cautela. As conversas diminuíram. O silêncio passou a carregar um tipo diferente de respeito. Não admiração. Respeito. Marina continuou trabalhando no mesmo ritmo, mesmos horários, mesmas tarefas. A diferença estava na postura. Ela não desviava mais o olhar, não pedia licença para existir. Caminhava pelos corredores como alguém que sabia exatamente quem era. Algumas pessoas passaram a cumprimentá-la pelo nome. Outras preferiram fingir que nada tinha acontecido.
Ela não se importava. Na sexta-feira à tarde, o supervisor a chamou novamente, dessa vez sem mesa entre eles. Marina, ele começou visivelmente desconfortável. Quero deixar claro que você agiu de forma correta o tempo todo. Ela assentiu. Eu sei. Ele pigarreou. Se em algum momento você se sentiu exposta, a empresa reconhece isso? Marina ouviu em silêncio. Obrigada, respondeu. Mas não preciso que apaguem o que aconteceu. Só que não se repita. O supervisor concordou com um gesto curto. Quando saiu da sala, Marina sentiu algo que nunca tinha sentido ali dentro. Leveza. Não porque tudo tinha sido resolvido, mas porque ela não tinha recuado. Do outro lado do prédio, Hugo observava o movimento do escritório pela parede de vidro. Pela primeira vez em muito tempo, não sentia necessidade de controlar a narrativa. O que precisava ser dito já tinha sido dito. O que precisava ser feito já tinha sido feito. Ele também mudou, não em gestos grandiosos, mas em escolhas pequenas. Passou a sair mais cedo alguns dias, recusou convites vazios, silenciou números que não significavam nada. Pela primeira vez, sentia que não precisava provar nada a ninguém. Naquela tarde, ao sair do prédio, viu Marina sentada no banco da entrada, mexendo no celular. Ela não o viu de imediato. Hugo parou a alguns passos de distância. Posso? Perguntou, indicando o banco. Marina levantou o olhar, surpresa. Claro, sentaram-se com um espaço confortável entre eles. Não havia mais tensão, nem urgência. Está tudo resolvido, ele disse. Está, Marina respondeu. Do jeito que precisava ser. Hugo assentiu. Ficaram alguns segundos em silêncio. Não o silêncio pesado de antes. Um silêncio calmo, raro. Eu vou sair da empresa, Marina disse de repente. Hugo virou o rosto atento. Pedi transferência para outro prédio, outro contrato. Quero começar sem rótulos. Ele não se surpreendeu. Faz sentido. Não quero que minha história fique ligada a um episódio, ela continuou. Quero que fique ligada a quem eu sou. Hugo sorriu de leve. Não de conquista, de reconhecimento. Você sempre foi muito maior do que isso tudo. Marina respirou fundo. Você sabe que aquilo começou como um acordo estranho. Sei, e terminou como algo necessário. Também sei. Ela o encarou por um instante. Mas agora... Ela fez uma pausa. Agora, somos só duas pessoas que se respeitam. Hugo sustentou o olhar. Às vezes é assim que começa. Disse, sem intenção de pesar a frase. Marina não respondeu de imediato. Guardou o celular na bolsa. Olhou para a frente. Talvez, disse por fim. Levantaram-se juntos. Não tocaram as mãos. Não precisaram. Na calçada, antes de se despedirem, Hugo falou. Se um dia você quiser tomar um café, sem acordos, sem histórias, sem plateia, me avisa. Marina sorriu. Um sorriso pequeno, verdadeiro. Eu aviso. Ela seguiu em direção ao ponto de ônibus. Hugo entrou no carro. Nenhum dos dois olhou para trás. Não porque não importava, mas porque pela primeira vez não era preciso confirmar nada. Marina entrou no ônibus e sentou-se perto da janela. Observou a cidade passar, sentindo algo novo se acomodar dentro dela. Ela não tinha ganhado um namorado, não tinha sido resgatada, não tinha mudado de vida por causa de alguém. Ela tinha se colocado de pé, e isso mudou tudo. Às vezes, a maior virada não é quando alguém chega para te salvar. É quando você percebe que nunca precisou se encolher para merecer respeito. E quando alguém caminha ao seu lado, não para te esconder do mundo, mas porque escolheu estar ali. Essa história nunca foi sobre um namoro, nunca foi sobre um milionário, e muito menos sobre alguém ter sorte na vida. Essa história foi sobre o peso invisível que muitas pessoas carregam todos os dias. O peso de chegar em lugares onde sempre são avaliadas. O peso de serem medidas por aquilo que não têm.
o peso de precisarem provar valor o tempo todo, enquanto outros nunca precisaram provar nada. Marina não foi humilhada uma vez. Ela foi ensinada, aos poucos, a ocupar menos espaço, a falar mais baixo, a aceitar perguntas que nunca deveriam ser feitas, a sorrir quando doía. E o mais cruel disso tudo é que ninguém ali se achava cruel, porque as piores humilhações raramente vêm em forma de grito, elas vêm em forma de comentário, de comparação, de silêncio constrangedor, de expectativas que não são nossas, mas que nos obrigam a carregar. Quando Marina disse que precisava de um namorado até o dia seguinte, ela não estava pedindo amor. Ela estava pedindo trégua, uma pausa no julgamento, uma folga da vergonha. Um dia sem precisar se explicar. Mas essa história também fala sobre Hugo, um homem que tinha status, dinheiro, respeito automático e ainda assim conhecia a solidão que ninguém vê. A solidão de ser desejado pelo que representa, não pelo que é. A solidão de estar sempre cercado e raramente acompanhado de verdade. Hugo não entrou nessa história para salvar alguém. Ele entrou porque reconheceu uma injustiça, porque viu alguém sendo colocada em um lugar menor e decidiu não fingir que não viu. E é aqui que algo importante acontece. O encontro entre eles não foi romântico no começo. Foi humano, foi respeito encontrando dignidade. O que surgiu ali não foi paixão imediata, nem promessa, nem conto de fadas. Foi algo mais raro. Duas pessoas que, pela primeira vez, não precisaram representar nada uma para a outra, sem papéis, sem aparências, sem expectativas impostas. E é assim que o amor verdadeiro costuma começar. Não com discursos, não com declarações, mas com silêncio confortável, com escolha, com presença. Marina não precisou ser salva. Hugo não precisou ser admirado. Eles apenas caminharam lado a lado, não para se esconder do mundo, mas porque reconheceram um no outro algo inteiro. Essa história nos lembra que ninguém deveria precisar fingir uma vida para ser respeitado. Que amor não é moeda social, que companhia não define caráter, e que dignidade não depende de aprovação. E se no caminho alguém escolhe caminhar ao seu lado, não para te completar, mas para respeitar quem você já é, isso não é sorte, é consequência. E agora eu quero saber de você. Se você fosse a Marina, aguentaria as humilhações da própria família em silêncio ou também faria qualquer coisa só para não ouvir mais críticas e comparações? E se estivesse no lugar do Hugo, você fingiria que não ouviu nada para não se envolver ou teria a coragem de fazer o que ele fez, mesmo sabendo que isso poderia trazer problemas? Me conta aqui nos comentários. Qual atitude você tomaria no lugar deles? Eu leio todas as respostas e quero muito saber a sua opinião. Aproveita também e me conta, de que cidade você está me assistindo agora? Se você gostou dessa história, deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder as próximas histórias. E compartilha esse vídeo com alguém que precisa lembrar que ninguém é obrigado a se diminuir só para ser aceito. Obrigado por ficar até o final. Até a próxima história.